Oi, boa noite. Boa noite, Boa noite, Isa. professora. Boa Tudo bom? noite. Boa noite. Deixa eu pôr aqui. Boa noite, Débora, tudo bem? Oi, boa noite, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, Tudo Rodrigo. bem, sim. Beleza? Boa noite, Lucas. Você está na São Judas? Estou aqui na São Judas hoje. Tô vendo aí. Hoje eu dou supervisão aqui, Ah, então tá. eu já fico A Laís tudo ali. direto. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Laís. Pessoal que está entrando, acho que a gente pode dar, se vocês não se importarem, uns 5 minutinhos a mais de tolerância para que o pessoal vá se conectando e a gente começa a conversar, tudo bem? Por mim, tudo bem. Perfeito. Eu vou deixar aqui no mudo, desligado, mas eu estou por aqui, viu? Daqui a pouco a gente começa, gente. Uma boa noite para todo mundo que está chegando.
Bom, pessoal, boa noite. Acho que a gente já pode começar conversando um pouquinho, pelo menos, né? Acho que o pessoal está entrando ainda, né? Mas eu quero aproveitar esses minutos enquanto todo mundo vai se conectando para fazer aquela fala inicial, né? Apresentação do nosso curso e explicar um pouquinho de como que a gente vai se organizar. Acho que primeiramente, né? Só lembrar a todos e todas que nós somos aqui parte de uma comissão que organiza esse curso de cuidadores para idosos desde 2020. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Rodrigo Salles, né? Estou aqui junto com os alunos e professores do programa de pós-graduação em Ciências do Envelhecimento da São Judas. A gente vem organizando esse curso em modalidade quinzenal, sempre na modalidade online. E o nosso intuito aqui é propor alguns temas que sejam do interesse a cuidadores de idosas ou pessoas que estão interessadas por temáticas relacionadas à velhice e ao envelhecimento, pensando em como cuidar do idoso e também pensando um pouquinho de temas relacionados a respeito do próprio cuidador de idosos, né? E do ponto de vista da nossa organização, nossos encontros, eles têm a duração de 1h30. A gente sempre tenta começar aí por volta de 18 horas, iniciando com uma palestra de um professor ou uma professora convidado. Encerrada a palestra, a gente tem um tempo de 30 minutos aproximadamente para uma discussão dos pontos propostos pelo professor ou pela professora. Então, durante a palestra, a gente vai sempre pedir para que os colegas estejam com microfones desligados e, se tiverem dúvidas, irem sinalizando para a gente pelo chat. Ao final da fala do professor, a gente vai fazer uma leitura de todos os comentários, dúvidas, perguntas que estão colocadas no chat e vai abrir também a possibilidade para aqueles que não fizeram perguntas pelo chat poderem fazer a sua pergunta ou tecer seu comentário usando o áudio, certo? Mas isso ao final, para que a gente possa ter uma organização, para que a gente consiga acompanhar de maneira proveitosa a fala dos nossos convidados. Uma coisa importante, né, que diz respeito às certificações, lembrando que todos os nossos encontros eles são certificados, mas para isso a pessoa deve assinar uma lista de presença que a gente passa sempre no final, certo? Então a nossa lista de presença a gente costuma divulgá-la aí mais ou menos ao final da palestra, antes de iniciarmos a discussão. Fiquem atentos ao chat. Se vocês estiverem tendo dificuldade em preencher a lista, eu vou pedir para que vocês sinalizem para a gente no chat para que os colegas, né, o pessoal da comissão organizadora do evento, possa tentar te auxiliar. Lembrando que a gente não tem como emitir certificação para pessoas que não assinaram a lista, tá bom? Então a gente não tem como provar a presença de vocês. Então fiquem muito atentos ao link. Sobre dúvidas em relação ao nosso curso, a gente tem um canal de comunicação que é o nosso e-mail. A gente vai colocar aqui no chat todas as informações que eu estou transmitindo, incluindo o endereço de e-mail do curso. Eu vou pedir encarecidamente, né, que você sempre faça um contato com a gente pelo e-mail. Dúvidas sobre certificados, dúvidas sobre programação, certo? Ou qualquer outra questão que vocês acharem pertinente, basta mandar um e-mail para a gente. A gente está desestimulando tirarem dúvidas com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagens no WhatsApp pessoal, porque a gente não consegue dar a devida atenção para vocês. A gente precisa colocar isso dentro de uma via oficial. O e-mail é o nosso instrumento oficial de comunicação. Então, por favor, utilizem sempre o e-mail para se comunicar com a gente, tá bom? Lembrando aí que os certificados, a gente pede pelo menos 15 dias para que eles possam ser enviados. Então, se ele não chegou ao longo desse período, aí você pode fazer o contato com a gente para a gente poder ver, checar o que aconteceu, tá bom? A gente tem também nosso grupo de WhatsApp. A gente vai pedir para que vocês, quem tiver interesse e não está lá no grupo, para que possa entrar. Lá a gente circula informações sobre o curso. A gente também manda um material complementar às palestras. E quem tiver interesse, a gente vai colocar aqui também no chat o link do grupo de WhatsApp. Basta clicar para poder ter acesso. Ele fica fechado para poder facilitar a nossa comunicação com vocês, tá bom? A gente abre ele apenas no dia do curso, no dia do evento. Tudo bem? De forma geral, esses comunicados são esses, né? A gente vai aqui tratando de outros temas com vocês ao longo dos encontros, né? Eu vou agora passar a palavra para que possa fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, a professora Débora, certo? Então, quero só desejar a todos uma boa palestra, certo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu faço parte da comissão organizadora aqui do curso dos cuidadores. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso e também das redes de apoio à pessoa idosa. De forma geral, vamos falar sobre o direito do idoso. Hoje nós recebemos para essa apresentação a professora Débora Gozo. Ela é pós-doutora, doutora e mestre em Direito e estuda a questão da bioética frente ao idoso
e também as suas necessidades, levando em conta os avanços das novas tecnologias. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, Lucas. Obrigada. Tá? Obrigada pela apresentação. Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer a toda a comissão, não é? Laís, Isabela, né? Pelo convite que vocês me fizeram para participar, inclusive a Fabiane, que está aí, acho que nos bastidores, né? Ou por aí, mas ela que entrou aí em contato, me passou o link e tudo, muito sempre solícita, tá? Queria então agradecer pelo convite e dizer que vai ser assim, de novo, um prazer falar no curso sobre a questão do Estatuto do Idoso e a rede de apoio, se é que a gente vai falar realmente de uma rede de apoio, né? Porque às vezes a família acaba indo meio que contra, né, essa rede de apoio, porque acaba sendo inclusive um fundo, não é, de violência em relação a esse idoso. Tá? Mas vamos pegar pelo lado positivo, mas já sabendo que existem situações e situações aqui. Como a maior parte das pessoas, eu imagino, as pessoas não sejam, não é, da área do direito, então eu costumo falar de uma forma, eu acho, não é, que é bastante compreensível. Mas se daí alguma coisa não ficar clara, não é, como foi dito, daí vocês escrevam no chat, daí a gente pode tentar resolver no final. Não é? Porque acho que é a primeira vez, Rodrigo, que eu vou conseguir ficar até o final mesmo, porque não tenho aula depois. Né? Normalmente a gente tem Ótimo. aulas quartas-feiras, mas eu vou poder ficar. Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, eu espero que dê certo, para passar aqui o PowerPoint, que acho que ajuda até as pessoas a verem melhor aqui, compreenderem melhor aquilo que eu estou falando. Tá? Acho que está dando para ver, né? Sim, Débora, se você puder apenas projetar para ficar a tela inteira, acho que fica Eu mais vou fácil visualizar. tentar. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Perfeito, deu certo. Deu. Tem coisas que eu já aprendi, Rodrigo. Tem coisas que eu já aprendi, tá? Mas eu não vou me preocupar aqui com bate-papo que nem eu faço na aula, tá? Então, Fique vamos em tranquilo, frente depois a aqui. gente vai captando todas essas Isso, mensagens. Fique tá tranquilo. bom. Então, eu coloquei aqui, né, o título, conhecendo um pouquinho, não é, gente, do Estatuto do Idoso, porque, obviamente, que o Estatuto do Idoso é uma lei, e, por ser uma lei, ele não é algo que tenha 5, 6, 7 artigos, ele tem muitos artigos. Então, aqui a gente busca, né, pensar aquilo que é o importante para dar uma boa ideia sobre o que está contido dentro desse Estatuto do Idoso e as redes de apoio desse idoso, que não estão só, na verdade, dentro do próprio Estatuto, porque nós temos um ordenamento jurídico, nós temos um sistema jurídico que serve, não é, para dar uma ordem às nossas relações, naquilo que é o mais importante, e aí então eu vou entrar em algumas outras leis também, na hora de nós complementarmos aqui esta minha fala aqui para vocês, tá? Então, como é que eu vou começar e como eu tenho começado sempre essa minha fala? Levando aqui ao conhecimento de vocês a nossa Constituição da República, né? Acho que todo mundo sabe que a Constituição da República é de 1988, do dia 5 de outubro de 1988, e só para contextualizar, ela surge 3 anos praticamente depois do término, não é, da ditadura que nós vivemos até, não é, 1985. Né? Então, pouco depois veio a história da Constituinte, foi feita a Constituinte, foi aprovada essa Constituição, que foi conhecida e é conhecida como uma Constituição cidadã. Isso porque a gente busca, não é? Isso daqui para mim é importante para vocês entenderem o contexto também do Estatuto do Idoso, tá? Ela busca o quê? Cuidar da dignidade da pessoa humana, dizendo o quê? Olha, o Estado, e isso é muito importante, o Estado tem de respeitar a pessoa, ele tem de saber que ela tem dignidade. Isto tudo por quê? Porque durante aqueles 21 anos que nós vivemos, né, num estado de exceção, muitos dos nossos direitos não eram respeitados. Né? Nós não falamos dos nossos direitos fundamentais, por exemplo, um direito à vida, um direito à saúde, essas questões elas eram meio que deixadas de lado. E aí vem esta Constituição e diz que um dos
princípios do nosso ordenamento, então aquilo que vai reger a vida em sociedade, é pautado justamente por essa dignidade humana. E isso vem logo, e é importantíssimo para nós que somos da área do direito, vem logo lá no artigo 1º da nossa Constituição, quando se fala ali que um dos fundamentos do nosso país é justamente essa dignidade humana. Mas aí vem sempre aquela pergunta, né? Mas o que eu devo entender por essa dignidade humana? E já dizendo o seguinte, a gente pode ter muitos significados para essa expressão dignidade da pessoa humana, tá? Eu trago uma aqui que eu vou me dar o luxo, eu não vou ler tudo sempre que eu ponho nos slides, mas essa daqui eu vou me dar o luxo de ler aí para vocês, os meus alunos já conhecem, e as pessoas que já ouviram minhas palestras também já conhecem, mas eu acho que ela é essencial. O autor dessas palavras, ele é uma pessoa viva, do Rio Grande do Sul, tá? E é uma pessoa que, posso dizer assim, ele não só escreve isso, mas ele vivencia isso que ele escreve. Então, ele diz o quê? O que a gente vai entender por essa dignidade da pessoa humana? Sempre pensando em trazer este tema na questão relativa ao idoso, tá? Que é uma pessoa que tem sido meio que invisível na nossa sociedade. E se eu sou invisível, ninguém está levando em consideração se eu tenho dignidade, se eu preciso ser respeitada, coisas assim. Por isso que eu acho que é importante a gente começar por aqui. Então, ele diz o quê? Que a qualidade intrínseca e distintiva, reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas. Então, vamos pensar em questão de alimentos, questão de moradia, um direito à vida digna, tá? Para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comum com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida. Isto aqui, ele também vem, gente, lá no Estatuto do Idoso. Então, daqui a pouco a gente vai voltar um pouco para cá, e só para quem não é da minha área, não é? Quando a gente fala na Constituição, a gente fala em algo pensando numa pirâmide que está lá no topo da pirâmide. E tudo que vem abaixo dessa Constituição tem de estar em conformidade com esta nossa chamada lei maior. Então, a Constituição, ela não só diz quais são os nossos direitos fundamentais, como ela também diz como esse Estado ele tem de ser o quê? Formado. Tá? E aí, dentro disso tudo, já logo também no início, no artigo 3º da nossa Constituição, vem ali que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olhem só o que eu destaquei. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, vamos pensar se nós estamos tendo empatia por esse idoso. E eu falo em pensar, principalmente nessa rede de apoio, vamos pensar sempre, quando eu falo nessas coisas no primeiro momento, na família. Porque o próprio Estatuto do Idoso diz que a família, não é? Daí ele diz a comunidade, ele vai dizer da sociedade, ele vai dizer do Estado. O Estado é sempre o último, né? Mas a família que tem de estar ali amparando essa pessoa. Então, sociedade livre, justa e solidária. Aí vem lá a questão de erradicar a pobreza, não é? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E mais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e demais outras formas de discriminação. E aí nós temos um texto que é imprescindível quando nós falamos de uma forma geral, para nossa proteção, sejamos idosos, sejamos crianças, sejamos jovens, adultos, o que for, que é justamente o artigo 5º, que é onde estão as nossas garantias essenciais, que estão os nossos chamados direitos fundamentais, que são, na verdade, para quem não entende a expressão direitos fundamentais, isso que muito se fala por aí de direitos humanos, são, na verdade, os nossos direitos básicos para que nós possamos ter uma vida digna, para que nós possamos garantir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa liberdade, né? Que é o que está escrito aqui. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E daí, então, nós temos um elenco ali de direitos que o legislador, né, o pessoal de lá de Brasília, na época, né, da Constituinte, instituiu como sendo, vamos dizer assim, o básico, né, para que nós possamos ter aquilo que está lá, né, que é a nossa dignidade, esse respeito por essa pessoa. Então, isso tudo está hoje na nossa Constituição. E quando eu leio, né, eu fico pensando assim, tá bom, inviolabilidade do direito à vida, né, todos são iguais. Vamos pensar na situação do idoso, que agora há pouco eu também falei o quê? Discriminação, não discriminação, né, etarismo, essas coisas. E aí, nós entramos, não é? Deixa eu ver aqui, não, na própria Constituição, nós temos um capítulo que é dedicado à questão do quê? Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E são só, na verdade, 2 dispositivos desta nossa Constituição que falam do idoso. E é destes 2 artigos que nós daí vamos ter, assim, uma ligação para que o legislador elaborasse um projeto de lei que acabou sendo aprovado e que se torna, não é, o Estatuto do Idoso, que no ano que vem, em outubro do ano que vem, vai completar 20 anos. Então, vai ser assim uma data realmente para a gente comemorar. Está tudo sendo feito direitinho na nossa sociedade? Nem tudo, tá? Mas tem algumas poucas coisas que a gente pode comemorar. Então, vejam, a família é a base da sociedade e ela merece uma proteção especial por parte do Estado. Tá? Seja esta família, gente, a forma de família que for, a forma de família que for. Tá? O legislador ele vai trazer alguns exemplos dessas famílias, mas a vida, não é? Ela é muito dinâmica, então novas formas de família acabam acontecendo. E todas elas têm merecido a proteção do Estado. E digo isso porque milito muito, né? Eu lido muito com essa área e sei que o judiciário, principalmente, tem sido bastante acolhedor no sentido dessas novas formas familiares. Tá? Então, nós temos ali na Constituição que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. Prestem atenção nisso, porque isso tem a ver com a nossa rede de apoio para o idoso. Os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. E aí vem o 230, que está muito bem representado no Estatuto do Idoso. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E daí vejam como é importante a questão da família como uma rede de apoio. Né? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. E aos maiores de 65 anos, aí distou um pouco, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Tá? Eu só trouxe isso daqui para ficar completo aí o texto da lei. E com tudo isso daí que nós temos na Constituição, nós então temos uma brecha, não é uma brecha legal não, mas é uma brecha, né, para que o legislador tivesse pensado nesse nosso estatuto, que é essa lei que tem esse número 10.741, que, como eu falei, ano que vem vai completar 20 anos. E o artigo 1º dessa lei diz que é idoso a pessoa ou idosa a pessoa acima dos 60 anos. Existe um projeto de lei, só para já deixar claro para vocês, eu tomei conhecimento não faz muito tempo não também, tá? Que prevê a alteração desse artigo do Estatuto do Idoso para estabelecer a nossa velhice, ou início, não é, um marco, né, dessa velhice a partir dos 65 anos. Ele está tramitando lá em Brasília, no nosso Congresso, eu não sei o que vai acontecer, porque pela Organização Mundial da Saúde, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, têm de considerar uma pessoa idosa a partir dos 60 anos. E vamos lembrar que isso não é nenhum demérito, não é, pela OMS, não é nenhuma forma de discriminação, mas é uma tentativa de proteção a esta pessoa.
Não é para dizer assim, nossa, você já tem 60 anos, você é velho, não é para nada disso. Simplesmente para promover a proteção dessa pessoa que já começa a se tornar mais vulnerável, embora alguns estudos indiquem que, como se fala, né, de um processo, não é, de envelhecimento, ele começaria já muito mais cedo. Aí nós temos ali o artigo 2º, para dizer o quê? Olhem, o idoso goza de todos os direitos fundamentais. Acabei de falar, né, desses direitos fundamentais. Vejam, ele está aqui replicado no Estatuto do Idoso, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei. Né? E ele tem garantida todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. O Estatuto do Idoso, nós só vamos ver uns aspectos dele. Então, para quem não sabe, ele é muito amplo, ele vai garantir um direito à saúde, ele vai garantir um direito à saúde, até a gente vai ver algumas coisas, mas um direito à educação, um direito à moradia, enfim, ele vai prever crimes, como nós daqui a pouco vamos ver, e se está previsto na lei, como crime é crime, porque eu só posso falar em crime se a lei tiver tratado uma determinada situação como crime. Tá? Para quem não é da área, essa informação me parece que é bastante importante. Existem crimes que são cometidos contra esse idoso. E artigo 3º é a obrigação da família, olha aí a família de novo, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isto vocês podem perceber pelo pouco que eu falei da Constituição, que vem para dentro desse Estatuto do Idoso, não é? E, como eu falei antes, se joga muito em cima de quem? Dos parentes, né? Porque tudo é obrigação da família. Em primeiro lugar é a família, depois é uma comunidade, depois é a sociedade, depois é o poder público. Este é o que entra por último, se não tiver ninguém, é ele que vai ser chamado. Tá? E aí nós temos o que também? Algo que é importantíssimo e que eu não sei quem está aqui, se é idoso ou não, mas se tem observado isso, ainda que nós sejamos jovens, nós podemos observar o que está sendo feito na nossa sociedade. Vem ali que existe uma garantia de prioridade que vai compreender o quê? Atendimento preferencial imediato, individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores, né, de serviços à população. Tá? Eu não tenho visto isso acontecer em todos os casos, principalmente em relação, por exemplo, ao convênio de saúde, muitas vezes hospitais, enfim. Tá? Tem dependido, assim, de situações e situações. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento o quê? Asilar. O que é o asilar aqui? Né? Que seria aquele asilo, né, que antigamente nós falávamos, hoje nós falamos em LPI, que são as instituições de longa permanência, né, do idoso, tá? Então, exceto os que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, se não tiver família, nós seremos, então, colocados nesse tipo de atendimento. Existem LPIs que são públicas e essas instituições também particulares. Daí nós temos o quê, gente? A outra questão importantíssima que surge na lei, que é uma modificação a partir de 2017. A partir de 2017, pessoas acima de 80 anos têm prioridade sobre os idosos de 60 anos mais. Então, quem é cuidador e cuida de pessoas acima de 80 anos, fique atento, lute pelo direito dessa pessoa. Eu sei que nem sempre isto vai ser respeitado, mas se nós também não começarmos a exigir o respeito e mostrar para as pessoas isso está na lei, não é uma invenção minha, a gente não vai conseguir mudar as coisas. Tá? E aí nós temos o quê? Que essa mesma questão dos 80 anos, isso é de uma forma geral, aqui que está aqui no artigo 3º do Estatuto do Idoso, ela surge quando nós falamos da questão da saúde. Então, na questão da saúde também nós vamos ter essa preferência ao maior de 80 anos. O legislador precisava repetir? Olha, já está escrito lá na frente que nós temos de respeitar a pessoa, mais ainda a pessoa acima dos 80 anos, ela tem de ter essa preferência. Quando o legislador
ele repete algo que ele já disse, por exemplo, a questão da preferência dessas pessoas, é porque ele está reforçando esse entendimento. E está reforçando esse entendimento num caso muito específico e que interessa quando a gente cuida de idoso, que é o aspecto da família, aliás, da saúde desse idoso. Então, vem ali. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, mas tem uma exceção, que é qual? Em caso de emergência, se tem uma pessoa mais jovem até, não precisa ser idoso, tá? E que precisa de um atendimento de urgência, obviamente que se aquele idoso de mais de 80 anos, de 90, de 100, porque hoje a gente vai vivendo mais, né? Estiver numa situação que ele precisa de atendimento, mas não é de urgência, a vez dele será cedida para aquele que mais necessita, porque o objetivo, claro, da área da saúde é buscar, né, o bem-estar aí de todos. E aí nós temos, só trouxe aqui como fundamento, né, que os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municípios do idoso estão previstos numa lei que não é o Estatuto do Idoso, mas foi uma lei que antecedeu esse Estatuto do Idoso, que é a Lei 8.842, né? E aí vem o quê? Que eles são aqueles que zelarão, esses conselhos, pelo cumprimento dos direitos do idoso, tá? Definidos naquela lei, e é claro, hoje também com base no Estatuto do Idoso, que, como eu disse, vai refletir esse estatuto muito daquilo que nós temos na Constituição, porque ela é a lei que dá o norte, não é, para o que vem abaixo dela. Então, nós temos ali, de novo, olha, obrigação do Estado de garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Só para saberem, nós temos falta dessas políticas públicas. Nós precisamos trabalhar mais para melhorar essas políticas públicas em vários aspectos acerca desse idoso, tá? E nós estamos, desde o ano passado até o ano de 2030, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, naquilo que está sendo conhecido como década do envelhecimento saudável, tá? Então, só para a gente saber, né, que existe um movimento mundial por parte da OMS para que haja um envelhecimento saudável das populações, portanto, da população mundial, tá? E aí nós temos garantido um direito à liberdade, respeito, dignidade, está aqui, né, no artigo 10, tá? Que traz aqui algumas questões, como uma garantia de uma inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, de valores, ideias, crenças, espaços, objetos pessoais, né? Então, o idoso, de repente, com o qual eu convivo, pode não ter as mesmas crenças que eu tenho, mas ele tem de ser respeitado. Outro dia eu ouvi assim, as pessoas falam muito assim, ai, que gracinha, que bonitinho, né? Ai, né, que fofo. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, mas por que a gente fica falando assim com o idoso? Ele tem uma história, ele não é criança. Vou pensar nisso, né? Porque eu penso sempre assim, não é que nós temos de tratá-lo com dignidade, então vamos começar a pensar que não é para infantilizar, não é? Então veja, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, isso tem a ver com essa dignidade desse idoso, de não ser tratado como se fosse criança, né? Colocando a saúde de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Temos de pensar também que muitas vezes este idoso é uma pessoa vulnerável. Ele é vulnerável muitas vezes porque ele já vive muito mais do que, às vezes, as pessoas com as quais ele conviveu na vida, e às vezes ele se sente sozinho por conta disso, ele não tem mais os seus parâmetros, ele não tem mais as suas referências, né? E porque, muitas vezes, ele já tem doenças, e as doenças fragilizam essa pessoa, e as tornam, então, vulnerável. Então, quando a gente vê aqui aterrorizante, isso pode acontecer em relação ao idoso? Pode acontecer com qualquer pessoa que seja um pouco mais frágil, né? E aí eu falei para vocês, não é, que existe aqui no Estatuto do Idoso uma questão de uma previsão de crime, só existe crime se tiver sido previsto numa lei. Obviamente que aqui não é o Código Penal, mas está previsto nesse Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, portanto ela é aplicada em todo o Estado brasileiro, em todo o território brasileiro, não tem exceção. Aconteceu alguma coisa que está prevista na lei,
a lei vai atuar, né? Então, vejam ali, eu trouxe aqui uma questão relativa à violência, porque é isso que tem importado e muito na questão do idoso. Ontem, inclusive, eu estava escrevendo um post para a minha rede social, estou tratando da questão da violência. Outro dia fiz uma palestra exatamente só sobre a violência, não é, contra a mulher idosa, tá? E uma das questões que surge, e muita gente pensa que às vezes a violência física é a que mais ocorre, né, em relação ao idoso. Não é bem considerado uma violência, mas é o quê? A negligência. O idoso ele é muito abandonado, no sentido dele não ter muitas vezes quem cuide da saúde dele, no seguinte sentido, olha, da higiene pessoal dele, que o ajude com isso, com alimentação, com tomar remédios, o que pode acabar gerando, inclusive, o quê? O abandono deste idoso. Então, muitas vezes também é o próprio cuidador que tem de ir verificando o que está acontecendo com aquele idoso. Ele está sendo abandonado pela família? Porque é essa pessoa que pode, muitas vezes, levar ao conhecimento de uma autoridade pública a situação em que aquele idoso se encontra, de abandono, né? E eu tenho tomado conhecimento na área do direito com vários casos, que são, assim, bastante graves, tá? Então, veja, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Isso não significa que nós não possamos denunciar, por exemplo, para o Ministério Público, levar ao conhecimento uma violência ao Conselho Municipal do Idoso. Isto tudo é possível, tá? Então, temos de comunicar ali e está escrito. E existe, inclusive, hoje, brigavam muito por isso, o pessoal da enfermagem, existe o que se chama aí de enfermagem forense, não é? Para que eles também possam atuar dentro desses casos em relação também aos idosos, tá? E para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado, então dentro de casa, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, tá? E nós temos várias formas de violência contra esse idoso. Isso pode ficar para uma outra vez. Então, vejam, o nosso tema aqui tem a ver com o Estatuto do Idoso e com a família como rede de apoio. Uma outra coisa, o artigo 92 não é o único artigo do Estatuto do Idoso que cuida de crimes, tá? Nós temos 93, tem 102, então existe toda uma parte do Estatuto do Idoso responsável por cuidar desses crimes mais específicos, tá? Tem toda uma, dentro do Poder Judiciário existem pessoas, não é, do Ministério Público, que são os promotores e tudo, que tem centros, inclusive, de estudos dessa problemática toda e que atuam na defesa dos interesses dessas pessoas idosas. Só para as pessoas saberem, isso existe, tá? Então, a gente falou que a família é a rede de apoio, e essa família ela vem regulamentada no Código Civil, que é, na verdade, uma outra lei, não é? Uma lei, na verdade, que regulamenta as nossas relações, na verdade, assim, em toda a sociedade. É isso daqui, que é um livro que a gente tem, esse daqui é de 2019, eu já tenho de 2022, mas ele não está aqui, tá? Pensei também agora em mostrar aqui o que é o Código Civil. E ele está totalmente de acordo, essa lei, com aquilo que é a nossa Constituição, né? Então, eu só diria assim, rapidamente, o conceito de família, como eu disse logo no início, ele vem sendo remodelado o tempo inteiro, porque são novas formas de família, né? Hoje se fala até em família multiespécie, que são aquelas famílias que têm um bichinho de estimação e que a gente até vai pagar alimentos para o bichinho de estimação, né? Para quem ficou com o bichinho, vamos pagar, então, o tratamento de saúde no veterinário, essas coisas todas. Até isso a gente tem. E esta família, ela tem como princípios a igualdade, a afetividade, que é algo mais recente dentro das pessoas, né, que cuidam dessa parte, que é uma área em que eu atuo no direito. A função social dessa família é importantíssima quando nós falamos dessas fases, né, de infância de um lado, idoso do outro. O princípio da solidariedade que tem de haver entre essas pessoas tem sido muito explorado nas decisões do Poder Judiciário, e a proteção do idoso, que também está junto a esses princípios. Então, a família, na verdade, ela tem que ser vista como um espaço para
o livre desenvolvimento dessas pessoas, de cada um dos seus integrantes. Mas como assim livre desenvolvimento do idoso? Não, que ele seja livre, como está lá no artigo 5º da Constituição, para, inclusive, viver a vida dele como ele quiser. Nós não temos de impor, ele é uma pessoa que, de repente, trabalha, tem sua renda, tem saúde, às vezes ele pode ter um problema ou outro, mas ele é autônomo, nós não temos de deixar que ele seja, ou fazer algo com que faça com que ele deixe de ser autônomo. Né? Quer dizer, manter essa pessoa livre dentro das suas opções o máximo que for possível. Uma pessoa idosa, ela não é incapaz. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas na sociedade. Idade avançada não significa necessariamente que a pessoa seja incapaz, que ficou, aspas, gagá, caduca, seja lá o que for. Tá? Estou conseguindo aqui passar o meu slide para frente. Opa. E dentro dessa família, embora ela tenha de ser essa rede, não é, para o idoso, como está lá no Estatuto do Idoso, nós percebemos que ela é também, né, por isso que eu falei, a gente tem a família como rede de apoio, muitas vezes, e, por outro lado, muitas vezes nós temos essa família de apoio como justamente o ambiente em que este idoso vai ser o quê? Abandonado. E hoje existe toda uma discussão dentro do ordenamento jurídico, dentro das nossas leis, dentro das pessoas que atuam, não é? Nesse meio aí das leis, que é o meu caso, por exemplo, de nós cuidarmos do abandono desse idoso nesse sentido. Então, dentro do Código Penal, e aí então estamos falando de crime, tá? Existe o chamado abandono material do idoso. O que é abandonar um idoso materialmente? É não dar a ele condições, não é? Para que ele viva, ou para que ele, às vezes, mantenha ali o mínimo necessário, porque é claro que, às vezes, a pessoa que vai precisar pagar não necessariamente vai ser obrigada a pagar para o outro viver no bem bom, enquanto ela mesma depois não vai ter condições. Tudo é muito relativo e tem de ser analisado pelo Poder Judiciário. Mas é só para trazer aqui ao conhecimento de que isso é visto como um crime pelo nosso Poder Legislativo. Então, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de, e aí é que entramos nós, ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, e daí ele vai para frente com algumas outras situações. Só chama atenção, por quê? Porque até dentro da minha área, há colegas que desconhecem isso. E nós temos uma lei, que é a lei de introdução, né, às normas do direito brasileiro, que diz o seguinte: ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, não adianta chegar no Poder Judiciário e falar assim, eu não conheço isso daqui. Bom, então você devia ter ido conhecer. Você estava praticando algo, fazendo algo que não era o adequado. Tá? E, ao mesmo tempo que nós temos um abandono material, hoje nós, e está na lei isso, e não é de hoje, tá? Hoje nós temos um projeto de lei que visa regulamentar e vai, se ele for aprovado, ele vai mudar o Estatuto do Idoso, e no meu modo de entender, de uma forma bastante positiva, para tornar a uma postura, não aceita o fato de, principalmente a questão dos filhos, abandonarem afetivamente os seus pais. O Poder Judiciário, ele tem entendido que ninguém é obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar, ninguém é mesmo obrigado a amar, nem pai e mãe são obrigados a amar seus filhos, nem filhos são obrigados a amar seus pais. Mas você tem de cuidar dessas pessoas. Você tem uma obrigação, inclusive legal, de cuidar. Mas a gente sabe que isso daqui tem sido visto como um abandono afetivo, até porque a gente fala em esse abandono afetivo em relação a pais que abandonam seus filhos menores, e em relação, então, a esses filhos maiores, que eu li lá atrás, na Constituição, que os filhos maiores têm de cuidar, não é, dos pais, falei, lá atrás. Agora tem aqui uma consequência. Então, é assim, se você abandoná-los, você está deixando de dar muitas vezes o quê?
o elemento patrimônio, não é? Para que ele possa se alimentar e tudo, então pagar os alimentos, e muitas vezes essa pessoa está muito fragilizada e precisa do apoio desses filhos. E essa pessoa também, em muitos casos, deu esse apoio para esses filhos quando eles necessitaram, né? Tomei conhecimento recentemente de um caso em que os filhos simplesmente abandonaram a mulher na casa dela, né? Venderam, comentei até no curso de mestrado, na minha aula, eles venderam a casa dessa senhora, que nem é uma pessoa tão idosa assim, tem menos de 70 anos, tem 68 anos, venderam a casa dela, porque disseram que não era bom para ela continuar morando ali, pegaram o dinheiro, ela não tem acesso ao dinheiro da casa dela, e a jogaram num apartamento, e há 3 meses essa mulher não é visitada. Isto é, se for aprovado isso daqui, vai ser considerado abandono afetivo inverso. Vejam, não preciso amar, mas eu preciso cuidar, e o cuidado também implica que eu converse com esta pessoa. Como eu disse, eu não preciso amar, mas eu preciso cuidar dela. Até porque não está escrito ali que a rede de apoio começa na família? Tá? Eu lido com família, gente, eu sei perfeitamente tudo que acontece dentro de uma família, tá? Então, é assim, a gente sabe que é bonito falar essas coisas e que o dia a dia é mais difícil, mas se ninguém também for tolerante, se ninguém tentar, as coisas só podem piorar. E por isso que eu falo, muitas vezes o cuidador, aquele empregado doméstico, são as pessoas que estão percebendo esse abandono. E a questão vai ser o quê? Aquele que abandonar, se isso aqui vier a ser lei, vai ser responsabilizado financeiramente. Tá? Só para dar uma ideia, teve um caso em que pai abandonou filho, e ele foi condenado a pagar 200 mil reais para esse filho. Tudo bem, era um empresário e tudo vai ser levado em consideração, mas é bom a gente saber que isso daí já existe no caso de menores. Tá? E aqui então vem o que vai ser alterado no Estatuto do Idoso. Tá? Esse projeto, ele é de autoria desse, deixa eu ver aqui, porque isso é do Podemos do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui a gente tem, então, uma outra lei, um outro projeto de lei, gente, que eu não vou me deter nele não, vou passar para frente, tá? Até por conta do tempo, mas que visa o quê? Possibilitar que pessoas adotem um idoso. Isso daqui fica para uma outra discussão, estou vendo lá o Rodrigo aqui na minha tela, porque é uma questão bastante complicada a gente pensar que eu, por exemplo, posso adotar um idoso. A adoção, ela existe para fazer de conta, não é, que nós temos uma família naturalmente constituída, existem regras para que essa adoção aconteça. E aí, então, se nós efetivamente falarmos uma adoção do idoso, como é que eu, mais nova, vou adotar uma pessoa mais velha? Não faz muito sentido, até porque o caso que a gente tem especificamente significou, na verdade, ao que tudo indica ali, né, um pedido de auxílio que foi concedido, inclusive, porque essa pessoa mais jovem toma conta aí da Dona Cotinha, tanto que o projeto de lei passou a ser conhecido como Lei Dona Cotinha. Tá? O caso específico aqui é de Goiás, do estado de Goiás. Eu disse também aqui que o idoso, ele não é uma pessoa incapaz. Então, o fato de ser velho, vamos falar nesses termos, não significa que ele não possa cuidar da sua vida. Mas é claro que quanto mais idade a pessoa tem, mais necessidade ela vai tendo desse apoio, que não necessariamente será um apoio do tipo assim, vou ajudar você a andar, não, vou comprar uma cadeira de rodas, não, é um apoio mesmo psicológico, afetivo, nesse sentido também. E entra aqui em jogo, quando a gente fala do idoso, justamente por conta dessa questão da capacidade dele ou não, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Esse estatuto é uma lei relativamente recente que nós temos, é de 2016, ela entrou em vigor em janeiro de 2016, no dia 6 de janeiro, tá? E, na verdade, ela cuida da pessoa com deficiência, jogando no mesmo, né, no mesmo balaio, colocando no mesmo barquinho,
a deficiência física, a deficiência sensorial, então se a pessoa não tem o sentido da visão, se ela não tem o sentido da audição, ela coloca no mesmo, não é, barquinho ali a deficiência intelectual e a deficiência mental. E nós sabemos que muitas vezes os idosos desenvolvem formas de demência que podem chegar a ponto de ele não saber mais, às vezes, tipo caso de Alzheimer, nem mais quem ele é, né? E isso, é claro, que vai gerar um problema maior para esta família, né? Se ela também não tiver condições, às vezes, de ter um cuidador profissional, mas isto gera, inclusive, o quê? Um problema, muitas vezes, para esse cuidador profissional, porque é uma situação que esgota muito aquele que cuida, esgota muito também aquele que é o familiar cuidador, porque ele tem, inclusive, o afeto geralmente ligado àquilo, mas também porque o cuidador profissional, porque ele também começa a criar laços, não é? Quando a gente convive com alguém, a gente começa a criar laços com aquela pessoa. Por mais que nós saibamos que ela é uma pessoa da qual nós cuidamos e tudo, aquilo mexe com a gente, ainda mais quando a gente pensa em pessoas que acabam não tendo mais essa possibilidade. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, se essa pessoa não tem mais capacidade para gerir a sua vida, a partir da entrada em vigor desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não poderá mais ser considerada uma pessoa plenamente incapaz. Antes de 2016, se fosse feita uma perícia num procedimento ali de curatela e ficasse constatado que aquele idoso não tem mais condições de cuidar da sua vida pessoal, não tem mais condições de cuidar do seu patrimônio, ele recebia ali um curador que é seu responsável, inclusive, para providenciar o seu tratamento, para ver melhor essas coisas. Com a entrada em vigor dessa lei, isto foi alterado. Então, se ele for colocado sob curatela, o que vai acontecer? Então, uma pessoa que vai cuidar dele, essa pessoa só pode cuidar dos aspectos patrimoniais desse idoso. O que para nós da área do direito, principalmente pessoas que lidam com a questão da família, com a questão de interdição, que é esse caso da curatela, tem sido bastante problemático, porque se eu tenho uma pessoa que tem ali algum tipo de demência, que ela não consegue mais, às vezes, nem saber quem ela é, como é que ela vai tomar conta da pessoa dela, concordando, às vezes, com o tratamento ou não, né? Então, aí vem uma série de outras questões ligadas à saúde, se deixou as diretrizes sobre o que ela quer que seja feito acerca da vida dela, em termos da saúde. Ela tem, pelo estatuto, gente, ela continua tendo esta autonomia. O Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, ele tem entendido que em determinados casos, quando a perícia dá pela impossibilidade dessa pessoa responder tanto pelo seu patrimônio quanto pela sua pessoa, porque até isso está extremamente envolvido nessa incapacidade, ele tem estendido, contrariamente ao que diz a lei, hein? Eles têm estendido os poderes dessa pessoa que cuida do curador, nesses aspectos, para questões também de saúde. Isso aqui muitas vezes é importante para o cuidador saber quem é que é o responsável por esse idoso, porque ele vai ser responsabilizado eventualmente, não é, no sentido de para quem que você passou essa informação. Então, eu tenho de saber, como cuidador, para quem eu passo dentro da família a informação sobre acompanhei o idoso ao médico. O que falou o médico? Porque se eu sou o cuidador, eu sei melhor, às vezes, o que está acontecendo com aquela pessoa, que pode ser acompanhada também por uma pessoa da família, do que, né, uma pessoa da família que não está no dia a dia ali. Então, às vezes, pode ser que esse cuidador vá sozinho ali com essa pessoa. E ele tem, então, de transmitir as informações corretas também para aquele que é o responsável na família, às vezes se tem um curador, quem é esse curador também, tá? Em alguns casos, a pessoa não está nesse grau ainda de comprometimento das suas funções cognitivas, então ela sabe ainda quem ela sabe um monte de coisas, mas ela mesma idosa, se sente incapaz, às vezes, para gerir já o seu patrimônio. Então, muitas vezes ela pode ir ao Poder Judiciário
e pede uma chamada tomada de decisão apoiada, que é a famosa para nós TDA, que entrou em vigor para nós desde janeiro de 2016. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? São inovações, e para nós, da área do direito, bastante recentes, tá? E que ainda estão sendo, assim, meio que ainda discutidas. Há uma parcela do mundo jurídico que se opõe a essa situação de um idoso ou qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, a lei não fala especificamente do idoso, ela fala da pessoa com deficiência, que tem essa deficiência, que ela não possa ter um curador também, uma pessoa que cuide também dos aspectos relativos à sua pessoa. Então, chamei a atenção disso daqui, nesse curso aqui de cuidadores, porque o cuidador tem de saber a quem ele responde, da família, não é? Em relação a esse idoso, tá? E trouxe aqui, só para complementar, gente, a questão da Lei Orgânica de Assistência Social, né? A questão do LOAS, do benefício de prestação continuada, que é algo que vem na Constituição também, a base toda vocês estão vendo, né? A nossa Constituição, no artigo 203, inciso 5, que é o famoso LOAS, né? E que essa assistência, está escrito ali na lei, não é? Na Constituição, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, independentemente de não ter colaborado para o INSS, né, para a aposentadoria, e tem por objetivos o quê? A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, tá? Isso daqui é só um exemplo, gente, eu não sou desta área do direito, mas eu achei que eu tinha de pelo menos trazer isso, por quê? Porque às vezes esse idoso acaba sofrendo aquilo que nós chamamos de violência financeira, violência patrimonial, por parte dos seus parentes, e às vezes quem toma, como eu disse, contato com isso é o cuidador, tá? E por fim, não é? Vejam, tem direito a esse benefício, né, de prestação continuada, pessoa idosa de baixa renda ou que seja deficiente, ainda que não tenha contribuído para o INSS, e vai ser de um salário mínimo desde que, né, tenha renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, calculada com as informações do Cadastro Único, o CadÚnico, e dos sistemas do INSS. Tá? Essas informações são, até hoje, essas daqui que eram no ano passado. Tá? Então, eu acho que eu consegui cumprir aqui o tempo, né? Estou aí à disposição, espero não ter sido usado muito um juridiquês, né? Porque todas as áreas têm ali o seu código, né? E falar sempre para o público, eu já tenho experiência, mas às vezes a gente escorrega. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Débora, né? Eu acho que por isso, um tema que pode ser tão delicado, tão difícil para o público leigo, mas que você coloca para a gente de maneira tão didática, né? Que bom. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu acompanhar muito bem aqui. E agora eu gostaria, né, de abrir para que a gente possa conduzir nosso bate-papo. Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade, pessoal. Bom, aqui no chat a gente tem, né, muitos agradecimentos à professora Débora. Também agradeço, né, professora, foi uma ótima aula. Sempre bom te ouvir. Obrigada, de uma maneira tão acessível, né, como o professor Rodrigo falou, né? Bom, quem quiser aproveitar esse momento para tirar dúvidas ou fazer algum comentário também, né? Opa, Tem alguém com o áudio aberto aqui, quem é? Então, talvez, né, algum comentário também, como você mesmo colocou, não ter o conhecimento não é justificativa, né? Então, aqui a gente está para compartilhar. A Eliane Costa, pode falar, Eliane. Oi, boa noite. Eu não estou com a câmera aberta, eu estou em trabalho. Estou assistindo a paciente, minha cliente, aliás. Ela tem 39 anos, é portadora de Alzheimer, enfim. No momento eu estou só sem a família aqui. Desde já quero parabenizar, né, a doutora pela explanação, que foi muito de grande valia e de uma forma que passasse para todos o entendimento,
para a compreensão de todos, seu juridiquês. É assim, a gente, enquanto cuidador, né, e vendo a questão do Estatuto do Idoso, né, que preza ela pelo bem-estar do idoso do modo geral e seus direitos, enquanto a gente assiste um idoso, a minha pergunta é, enquanto a gente assiste um idoso, não só assistir, mas tem conhecimento e mais contato, né, quando se a gente pode, ou quando devemos, ou a gente, ao identificar algum tipo de violência, seja ela financeira, seja uma negligência por parte da família em assistir o idoso. Porque a gente fala, a gente não pode opinar, na verdade, enquanto a gente é cuidador, né, e nem determinar. Mas também a gente é um fiscal, a gente também não pode ser omisso, né, zelando, né, o que diz o código, né, os direitos do idoso. Essa aqui é uma questão delicada, porque às vezes a gente quer ver algumas coisas e não pode sinalizar de uma forma, porque senão detrem que a gente quer determinar, tomar as posições, e a gente não pode enquanto cuidador. Então, mas é Eliana, seu nome? Eliane. Eliane, desculpe, Eliane. Veja, você não pode, como cuidador, se manifestar e dizer algo contra aquilo que a família está determinando. Se essa pessoa tem Alzheimer e já é uma pessoa com idade realmente já bastante avançada, isso daí não seria, assim, o ideal. Mas isso não significa que, se você presenciar violência, como você mesma falou, de qualquer espécie que seja, que você não possa levar esse tipo de situação ao conhecimento, por exemplo, do Ministério Público. Então, no Fórum Central, por exemplo, aqui da cidade de São Paulo, lá na Praça João Mendes, existe todo um trabalho que é feito em relação à defesa do idoso, né? Existe a parte do Ministério Público que atua na defesa desse idoso. É levar ao conhecimento, não precisa nem dizer, não é, o que está acontecendo. Pode fazer mais simples ainda. Disque 100. Disque 100, gente. Tá? Vou colocar aqui. Disque 100. Né? O Disque 100 é justamente um canal que se tem na sociedade para fazer denúncias sobre maus tratos, de qualquer tipo de violência que seja praticada contra essa pessoa idosa. E, veja, é uma denúncia que é feita de uma forma anônima. Então, as pessoas não vão saber quem fez. Daí vai dizer assim, bom, mas sou eu que estou cuidando, né? A pessoa, de repente, vai poder saber que fui eu. Como é que ela vai saber se eu não disser nada? Não é? E se não, provavelmente também não é só o cuidador que está tomando conta ou que tem contato com essa pessoa, existem vizinhos, existem, eu diria assim, a rede de apoio ela começa na família, mas o próprio legislador, ele fala no quê? Na comunidade. Então, se a família não está dando conta, vamos dizer assim, né, existe a questão do quê? De uma rede de apoio que tem de vir por parte da comunidade. Então, eu não vejo aí tanto, Eliane, um problema, não é? E eu sei que se vivencia muito esse tipo de situação, das pessoas verem e dizerem assim, não vou meter a colher. Hoje em dia nós dizemos na área do direito que você vai sim meter a colher. Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher hoje, porque se nós não metermos a colher, nós vamos ter um feminicídio. Geralmente é isso, não é? Não é a mulher que vai matar o homem. Isso é mais raro, vem demais, né? Mas geralmente é o homem que vai tentar, até em razão de uma força que ele tem física, que nós não temos, agredir essa mulher e matá-la. Então, as coisas estão mudando um pouco em termos desses critérios, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, doutora, muito obrigada, obrigada. De nada, obrigada pela pergunta. Obrigada. Temos uma pergunta aqui no chat, professora, da Patrícia Alheiro. Ela gostaria de saber se, no caso de uma idosa que não tenha filhos, quais os direitos dela? Quem cuida, né? Patrícia, obrigada pela pergunta. É interessante isso, né? Se eu não tenho filhos, quem é que vai cuidar de mim? Não é? Eu brinco e falo, né? Meus pais têm a mim, eu sou cuidadora familiar também. Tá? E quem é que vai cuidar de mim depois? Tá? E mamãe fala assim, você não se preocupe que Deus vai prover, certo? E eu falo para ela, e se Deus não prover, o que vai acontecer, certo? Então é assim, é por isso que a gente fala, brincadeiras agora à parte, é por isso que nós falamos que não é só a família
tá? Mas é também a comunidade. Então, se essa pessoa tem, vamos dizer assim, condições de pagar um cuidador, porque não necessariamente essa pessoa que não tem família é uma pessoa também que tenha problemas de cognição. Ela pode ser uma pessoa que tem, às vezes, problemas de locomoção, que tenha problemas de saúde, mas que não seja uma pessoa que não possa ficar, inclusive, na sua própria casa. Aliás, nós sabemos que a melhor coisa que nós também podemos fazer em relação ao idoso é deixá-lo na sua casa, desde que isto seja possível, claro, né? Nós não vamos forçar nenhuma situação, mas podendo manter esse idoso na casa dele, que ele fique na casa dele. Então, se essa pessoa tem condições de ter alguém que cuide dela em casa, o ideal seria isso. Mas será que, vamos pensar assim, quando a gente fala família, a gente não está falando só de filhos, a gente está falando da família num grande, no direito de família, na verdade, nós temos 3 conceitos, né, que abarcam o termo família. Nós temos um conceito amplíssimo, que abarca todo mundo, aquela árvore genealógica, que para o direito em si, os direitos e deveres não tem grande importância, mas nós temos uma família num sentido amplo, em que nós vamos atrás de determinados parentes que são tios-avós, primos, sobrinhos netos, né, que são os nossos irmãos, que são os nossos tios, que são os nossos pais, os nossos avós, e daí para cima, e de filhos para baixo. Então, será que essa pessoa não tem realmente ninguém, ou será que a família está evitando se aproximar para ter de cuidar daquela pessoa? Não é? A gente sabe também que, às vezes, ter uma pessoa que não queira cuidar pode ser a pior opção também que a gente vai ter para cuidar desse idoso. Mas a gente precisa saber do seguinte, se a rede de apoio está dentro desta família, por exemplo, se tem alguém que possa pagar esses alimentos para esse idoso, ele não tem direito, não tem dinheiro, tá? A gente pede o LOAS, o benefício de prestação continuada. Mesmo assim, essa pessoa ainda continua necessitando de alguma coisa. Existe alguém da família, mas aí, é claro, dentro daquilo que a lei vai dizer, que possa prestar esses alimentos para esse idoso? E daí talvez nós consigamos fazer o quê? Com que alguém possa vir tomar conta dele. Né? O que aconteceu, por exemplo, no caso da dona Cotinha, aí, que eu citei, esse projeto de lei do idoso, foi mais ou menos isso, uma pessoa que foi abandonada ainda de pequena, né, porque tinha problemas de saúde, abandonaram na Santa Casa, lá numa cidade no estado de Goiás, e depois uma pessoa que trabalhou nesse hospital a levou para casa. Isso às vezes acontece também, só que isso tudo precisa ser também no sentido meio que regularizado, né? Mas essa pessoa é maior, se ela entende perfeitamente o que está acontecendo, nenhum problema. Então, eu acho que é assim, eu sei que tem pessoas que realmente não tem ninguém, que todo mundo já morreu. Então, aí eu preciso ver, ela tem condições de se manter sozinha? É uma coisa. Se ela não tiver, me parece que eu só vou ter uma saída, em termos de Brasil, né? Em outros países tem outras saídas. Aqui, em termos de Brasil, será procurar, se ela não tiver nas condições também de se prover, que ela vá para uma ILPI. E mesmo na ILPI, numa ILPI pública, ela tem condições também, ou tem condições essa pessoa de ser, vamos dizer assim, amparada, não é, pelo benefício legal desse valor aí do salário mínimo que é garantido a ela, tá? Espero ter ficado claro aqui. Muito obrigada, professora, pela resposta. Bom, a gente tem Imagina, mais elogios aqui no chat, né? Encontro perfeito, as pessoas precisando sair devido a trabalho, estudo, mas agradecendo, né? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone também, fazer um comentário? Fiquem à vontade, aproveite, né, essa oportunidade aí para tomar conhecimento, né? Porque se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. Bom, enquanto o pessoal se organiza, então, eu vou fazer uma pergunta, né? Na verdade, eu tenho várias aqui, mas uma delas que talvez caiba aqui, né, num contexto para a gente discutir, eu acho que até para esclarecer um pouco melhor, eu queria saber, né, se tem alguma perspectiva, assim, de qual que é o papel, então, né, do cuidador, que está ali, uma pessoa, né, no qual o cuidado foi terceirizado pela família, e não que isso seja um problema, né, talvez
a solução, né, no sentido, assim, até coerente de um profissional, né, muitas vezes que está ali, mas qual que é o papel dele, né, quanto ali nessa convivência diária com esse idoso, de preservar esses direitos também, né, de um idoso que muitas vezes é infantilizado ou então negligenciado de algumas formas e não sabe também quanto aos idosos, né, quanto aos direitos. Uma coisa que ficou em mim foi do artigo que a gente disponibilizou, né, sobre de material de apoio, né, a rede de apoio. Isso, sobre a rede de apoio, né, e ficou essa questão, né, de como que, eu fiquei me perguntando, qual que é o lugar, então, desse cuidador, né, o que ele faz? O que ele faz? Então, ele vai cuidar, não é, Laís? E é assim, ele tem, como foi falado aqui também, ele tem uma série de deveres, o cuidador, e ele também tem uma série, vamos dizer assim, de situações nas quais ele realmente também não pode se imiscuir. Então, por exemplo, ele não pode dizer, ele não pode sair aplicando injeção, ele não pode sair fazendo isso, não pode sair fazendo aquilo, aquela tal história, sempre que a Cris, não é, fala, e que acho que ela hoje não está aqui porque eles tiveram um evento antes, não é? Durante a tarde, a Silmestre teve esse evento. Mas a Cris sempre lembra, não é? Olha, vocês não podem, se você é um atendente, por exemplo, de enfermagem, você não vai ser necessariamente, então, esse cuidador, porque a sua função daí é outra. Então, é assim, cada um dentro da sua função. Quando você diz assim, ele vai cuidar dessa pessoa, então vamos pensar no seguinte também, Laís, eu vou cuidar de alguém, mas eu não sou a pessoa, se eu sou um cuidador profissional, tá? Eu não sou a pessoa que tenho de tratar essa pessoa de uma forma próxima, por exemplo, de dar carinho a ela, não, eu tenho de cuidar dessa pessoa. Então, isso muitas vezes acaba fazendo a diferença entre o cuidador familiar, porque ele tem laços de afeto que o unem à pessoa que está sendo cuidada, e você tem um cuidador profissional que não necessariamente, ele pode ter às vezes várias pessoas que ele cuida, não é? Que vai ter esse vínculo. A gente sabe que quanto mais a pessoa vai ficando e vai cuidando e vai ficando todos os dias, né, e tudo, ela vai se apegando. Eu digo que é muito fácil, né, a gente se apegar com alguém que, não é, precisa, ainda mais quando a gente é cuidador, né, porque a gente sente aquele chamado assim para ser cuidador, né, que a gente se apegue àquela pessoa. Mas nós também temos de saber que nós somos um profissional, então nós temos também de manter um certo distanciamento. Então, eu diria o seguinte, você que é da área da psicologia sabe disso, né? Até como profissional da psicologia, que nós precisamos, o pessoal do direito também precisa manter um distanciamento quando a gente cuida das questões de família, porque senão a gente vai para casa com todos os problemas do cliente e fica assim, nossa, como é que ele vai resolver isso? Eu preciso dar um jeito, isso... Não, o cliente é uma pessoa que é adulta, não é, geralmente, e que está bem, não é? Com a sua cabeça para poder agir. Então, é assim, existe uma regulamentação não é uma profissão ainda, não é? Mas dessa função do cuidador. Agora me foge aqui o nome, não é o profissão, tem uma aula até que eu falo sobre isso, dessa questão, dessa responsabilidade, então, desse cuidador, tá? Agora, sim, não me lembro tudo exatamente, mas está tudo normatizado, e é o que a Cirmesp, junto com outros órgãos, busca fazer com que essa profissão seja regulamentada. Enquanto ela não for, eles têm os parâmetros daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode. Então, eu aconselharia o cuidador a efetivamente tomar conhecimento. Como é que eu vou tomar conhecimento? Lendo. E já que a gente tem aqui essa união com a Cirmesp tem esse material, que bem me lembro, disponível inclusive no site deles, não é? De quais são esses direitos e quais são os deveres desse cuidador. Então, tem um monte de coisa que eles não podem fazer e tem outras que eles devem fazer. Mas eu diria até assim, Laís, que ele não pode fazer realmente muita coisa. Agora, como eu disse, está sendo praticado um crime contra esse idoso, ele não pode se calar. Então, não quer ir, por exemplo, até o fórum para, né, mostrar sua cara e tudo, liga no Disque 100. Mas aí já sai realmente até meio que da função, é que ele toma contato com aquilo porque ele está exercendo a função de cuidador, tá? Mas é assim, só para entrar um pouquinho, eu tenho até uma aula sobre a questão da responsabilidade do cuidador, tá?
o cuidador ele tem de colocar todo o conhecimento dele, daí a importância deles fazerem o curso, tá? Porque aí eles vão aprender muita coisa. Ele tem de colocar todo o conhecimento dele em prol de um benefício para esse idoso de quem ele cuida. Não é? Então, é assim, é uma profissão que vai envolver o quê? Um cuidado de um outro ser humano, o que já não é fácil. Não é? Precisa ter muita paciência, ainda mais estou pensando assim, em termos de idoso, é que nem com criança, né? Você precisa ter muita paciência, até com a gente precisa ter muita paciência, imagine com uma pessoa, não é? Que já teve toda uma vida, que já passou por muita coisa, que tem toda uma história, como a gente diz, como é que você vai fazer? Então, eu acho que a função do cuidador, no primeiro momento, é saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. E são muitas coisas que estão nesse, não é regulamento, ele tem um nome que agora está me fugindo aqui a cabeça, tá? Mas, como eu disse, tem lá no site da Cirmesp, para quem então tiver acesso para verificar. E eu acho que é importantíssimo, quando a gente exerce uma, aspas aí no caso, uma profissão, tomar conhecimento sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá? O cuidado é exigente, né? E às vezes ele se mistura, né? Pela necessidade do outro, pelo também o que a gente consegue perceber que pode colaborar e já que está ali também na nossa função, né? De cuidar. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Para entender também quais são os limites, né? A gente fala na psicologia que toda relação, ela precisa de limites, né? E a relação de cuidador também precisa, né? Até para a gente conseguir manter a saúde. Né? Olha só, aí entra o direito, estabelecendo limites. Não é? Então, até onde eu, como cuidador, vou poder ir, até onde eu não posso ir, até onde é um dever da família, até onde deixa de ser o dever da família. Mas é importante que essa pessoa, que muitas vezes vai criar realmente laços, não é, com esse idoso, tenha muito claro, né, muitas vezes, que ela é um prestador de serviços. E se eu fosse entrar no campo jurídico mesmo, como às vezes eu faço para explicar, já fiz lá na Cirmesp e tudo, é uma relação que, dependendo do caso, vai ser incluída dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque eu sou um prestador de serviço. E o meu paciente ali, que é o meu cliente, que é o idoso, ele é o meu destinatário final. Então, se acontecer alguma coisa com este idoso, e que estava dentro daquilo que é a minha responsabilidade, daí a importância, não é, de se saber o que eu posso, ou o que eu devo e o que eu não devo, na qualidade de cuidador, fazer ou deixar de fazer, para que eu não venha a ser responsabilizado se acontecer alguma coisa, porque tem coisas que realmente competem à família quando esse idoso tem a família. Tá? Certo, ótimo, professora. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, aqui no chat a gente não recebeu mais nada por enquanto, só as pessoas agradecendo mesmo a aula, a forma, né, das colocações. Alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Bom, acho que talvez até para a gente ir fechando aqui e talvez nortear, né, esse papel do cuidador em relação ao direito do idoso, uma das coisas que sempre me chama a atenção é a questão da dignidade, né? Talvez, então, a gente possa pensar que se o cuidador, e eu entendo que isso está dentro dos deveres também, né, do cuidador, como de qualquer cidadão, preservar a dignidade do outro, no caso desse outro é o idoso. Então, talvez se a gente pensar no cuidador preocupado, atencioso, né, em preservar essa dignidade do idoso, talvez ele consiga ter um olhar mais amplo em relação aos outros direitos, né, e talvez até acionar, enfim, outras instituições, né, como você colocou, o Disque 100, o Ministério Público. Será que dá para a gente tentar nortear aí a nossa ética do trabalho a partir da dignidade? Então, e olha, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, não é só a questão da dignidade que a gente tem como, vamos dizer assim, um valor para a nossa sociedade, porque o que está lá na Constituição é para valer para todo mundo. Né? Sejamos nós o povão, não é? Sejamos nós os políticos, é para qualquer pessoa, rico, pobre, o que for. Tá? E se a gente for lembrar,
Laís, na própria Constituição, mas a dignidade realmente é o valor, assim, eu não vou dizer assim supremo, mas é o que deve reger todas as nossas relações. A Constituição fala que nós devemos, né, um dos objetivos da nossa sociedade é construir uma sociedade que seja justa, uma sociedade que seja solidária. Então, quando a gente passou a ter o novo Código Civil, que é a lei que regulamenta, né, as relações contratuais, as nossas relações familiares, as nossas relações quando alguém morre, as nossas relações de direito de propriedade, é isso que faz o Código Civil, ele surge desde 2002, é a nossa lei, nova lei, tá? Ele surge com a questão de um princípio norteador dessa lei, seguindo o que diz a Constituição, tá? Que é o quê? A sociabilidade ou a socialidade. A família, ela tem uma função social, tá? E a função social seria realmente que nós talvez nem precisássemos do cuidador ou que precisemos do cuidador como alguém para nos auxiliar, mas não que nós deixemos o idoso abandonado, como a gente viu e a gente sabe que essas questões acontecem. Então, eu juntaria essa questão da dignidade que você traz muito bem, a questão da solidariedade, porque tem a ver com a questão do social. Então, o cuidador, ele, como a gente está dizendo, ele não tem de amar aquela pessoa, mas ele pode, como se espera que nós sejamos em relação a todas as nossas outras, não é, pessoas que vivem no nosso entorno, sejam amigos, sejam pessoas que trabalham conosco, ser solidário. Uma outra questão que me parece fundamental nessa relação também é a empatia. É eu entender o complexo, ou a complexidade daquela situação em que esse idoso muitas vezes se encontra, principalmente quando ele foi negligenciado, ou quando ele já está num estágio de abandono mesmo por parte dessa família, e que daí a gente pode partir para uma violência psicológica também desse idoso, não é? Então, eu acho que é assim, você ter empatia pela pessoa é essencial. Então, um cuidador, ele precisa ter essa sensibilidade. Se eu não tenho esse tipo de sensibilidade, não vá ser cuidador, né? Já começa daí. E outra, que acho que é outra coisa fundamental, é você pensar na alteridade. O que é alteridade? Você vai se colocar no lugar do outro, não é? Então é assim, será que eu gostaria que um cuidador me tratasse? Porque isso também chega ao nosso conhecimento, né? De uma forma brusca, de uma forma... Porque ele também, como eu disse, ele cansa também, né? O cuidador também precisa de um momento de descanso. Não dá para as famílias quererem que ele sirva para tudo, né? Como diz sempre a Cris, não dá para, né, fazer faxina, porque ele não é faxineiro, né? Não dá para ele ser o cozinheiro, não dá para ele ser o faz tudo da casa, porque ele é um cuidador. O cuidador tem uma função específica, por isso que eu digo, quem é cuidador aqui, valer os seus direitos e os seus deveres. Mas eu acho que é fundamental, mas além de você pensar na dignidade, você pensar em qual é a situação em que aquele idoso, muitas vezes fragilizado, vulnerável, se encontra. Porque ele está sendo muitas vezes vítima de violência. Quando a gente chega, ele está sendo vítima de violência, ou ao longo do tempo ele começa a ser vítima de violência, né? E também dele se colocar no lugar dessa pessoa. Isso tudo está dentro desse conceito também de dignidade da pessoa humana. Está dentro dessa necessidade dos objetivos para a nossa sociedade de ser uma sociedade justa e solidária. Me parece que iria por aí. Tá? Muito obrigada mais uma vez, professora. Eu que agradeço. Recebemos mais elogios e mais elogios aqui no chat. Que bom, a gente também fica muito feliz que vocês estejam aproveitando e gostando, né? É um tema super relevante e importante. Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma colocação, eu acho que a gente pode finalizar. Isa, quer colocar alguma coisa? Alguém? Não? Então, eu vou agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição e conhecimento, professora. É uma honra, né, te ter aqui com a gente para conseguir, enfim, discutir e trazer esse conhecimento tão importante. Então, muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que todo mundo aproveitou aí, né, os conteúdos que foram colocados de forma muito clara e precisa. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Laís, pelo convite, estou aí à disposição de vocês.
tá? Obrigada. Obrigada a todos, muito boa noite. Então, lembrando que, ó, já ia esquecendo, ó. Lembrando que a gente tem o próximo encontro no dia 27, né, Isa, de abril, no qual a gente vai tratar dos aspectos aí sobre a saúde mental do idoso, do processo do envelhecimento. Então, a gente vai abordar um pouquinho, né, do que afeta, né, em relação à saúde mental desses idosos dentro do processo aí do envelhecimento. Então, é um tema muito relevante também, assim como todos do cronograma, pensado com muito carinho, elaborado com muita atenção para vocês aproveitarem, tá? Então, estão todos convidados aí para o dia 27 de abril estarem conosco novamente, ok? Muito boa noite, boa semana e Boa até noite, Laís e Isa. logo. Boa noite, Ana Tchau. Paula. Até, Quer falar gente. alguma coisa? Oi, Maria? oi, boa noite. Não consegui mandar meu nome para a lista de presença. Não consegui digitar. O que houve? O que aconteceu? Não sei, não consegui. Tá, eu vou tentar te ajudar. Obrigado, boa noite. Obrigada. Gente, eu tô indo. Boa Tchau, noite professora. para Obrigada. vocês. Tchau, de nada. Ana Paula, você está por aí?